pessoal, de volta, vamos voltar aos nossos estudos. Agora a gente vai ver o que? Músculos. Vamos começar a entender o que são os músculos, como é o organismo, como é que ele se organiza, quais são as estruturas que vão formar o músculo, né? Para que é que ele serve, do que é que ele é formado, que danado que é músculo, né? Será que só tem um tipo de músculo? Será? Então, vamos dar uma olhadinha? Seja bem-vindo! Então, essa é a nossa aula de anatomia humana do aparelho locomotor, sistema muscular. O que é que a gente vai ver hoje? Introdução ao sistema muscular. Vamos fazer um joguinho sobre o sistema muscular. Então, na aula a gente vai visualizar esse joguinho depois e vamos postar nossa síntese de aula, agora sim, sobre o sistema muscular. Então, presta atenção nessa aula, qualquer coisa assista de novo. Hoje é dia 8 de setembro, terça-feira. E vamos que vamos, prestem atenção. Para começar, a gente vai pensar nos músculos, que são aquelas estruturas que promovem movimento ao nosso corpo, né? São estruturas contráteis, elásticas e que são capazes de aumentar ou diminuir o seu tamanho a fim de promover o movimento das nossas peças ósseas. Então, todos os movimentos que eu faço, eles são causados pelos músculos. Olha o muque, vamos lá. Aqui. Então, estão vendo aqui, ó, isso aqui é meu bíceps braquial. Percebam que ele encurta e ele se alonga. E tudo isso ele faz gerando movimento, tá? Então, essa é uma das funções do sistema muscular, dos músculos. Mas vamos ver os tipos de fibras musculares? Será que só tem um tipo de fibra muscular? Olha só, não tem só um tipo de fibra muscular, não. O primeiro que a gente vai estudar e o que é o nosso foco é o sistema, é o músculo do tipo esquelético. Então, músculo esquelético, tá? É o músculo esquelético estriado. Por quê? Porque a fibra é cheia de estrias e vão dar característica ao tipo de fibra. Essas fibras musculares, elas são interessantes porque elas são voluntárias. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você manda nela, tá? Em alguma coisa tu tem que mandar. Vai mandar nos teus músculos. Então, os teus músculos, eles são comandados por sua vontade. Professora, mas a gente sempre faz movimento, sempre que a gente fizer movimento, vai ser movimento voluntário? Não. Às vezes, nós fazemos movimentos involuntários, movimentos que a gente não quer. Por exemplo, quando você coloca a mão numa superfície quente, você não pensa: eita, tá queimando, acho que eu vou tirar minha mão. E tira a mão. Você tem um movimento automático de retirada. É um movimento que não é comandado por sua consciência, e sim por reflexos de proteção, tá certo? Então, isso pode acontecer. O que mais? Que tipo de outras fibras a gente tem? Nós temos músculos do tipo estriado cardíaco. Então, a gente já falou do estriado esquelético. Agora, a gente vai falar do estriado cardíaco. Qual é a característica principal desse tipo de fibra muscular? Além das características histológicas, né, a gente vai observar aqui que nós temos uma fibra que ela é estriada também, só que ela tem estrias muito mais delicadas. Essa musculatura, ela é involuntária. Involuntária. O que é que isso quer dizer? Que você não manda no seu coração. Não manda no seu coração. Então, esse músculo, ele não recebe informações da sua consciência mandando ele aumentar a contração ou diminuir a contração. Se fosse assim, seria extremamente perigoso. Você decidiria: a partir de agora eu quero morrer. Coração, pare de bater. E aí ele pararia. Já pensou que horrível? Então não pode, tá? E o outro tipo de musculatura é a musculatura lisa. Então, ao redor dos vasos sanguíneos, nas vísceras. Então, ele não tem essas estrias, tá? E ele não vai receber também comando voluntário de vocês. Ele vai atuar também de forma involuntária. Então, vocês não mandam, por exemplo, no seu estômago,
nos seus intestinos, vocês não conseguem mandar nos seus vasos sanguíneos. Então, se por acaso, por exemplo, vocês estiverem num processo de digestão e o teu intestino estiver fazendo muito barulho, você não vai poder parar. Não tem jeito, tá? Porque é involuntário, a gente não manda. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Tipos de fibras musculares em relação à sua constituição. Então, aqui nessa história toda, a gente só manda nos músculos esqueléticos e não no músculo cardíaco. O tecido muscular esquelético, que é o que a gente vai estudar aqui, ele vai formar cerca de 40% do nosso peso corporal. Então vejam que a massa muscular, ela representa muita composição física, tá? É o que a gente escuta muitas vezes como massa magra. A massa magra nada mais é do que músculo. E massa gorda, professora? Aí é gordura, né? Massa gorda é gordura. Massa magra é músculo. Então, esses músculos, a musculatura esquelética, ela vai se prender aos nossos ossos e tendões através de fibras colágenas. E a gente vai ver que os músculos esqueléticos, eles podem ter feixes de até 30 centímetros de comprimento. Isso quer dizer que um músculo ele pode ter o comprimento de até 30 centímetros. É muita coisa, não é, para um músculo? E as fibras, elas têm um formato cilíndrico, a gente vai visualizar. Elas têm muitos núcleos, elas são multinucleadas e elas têm dentro delas filamentos de miofibrilas. Então, a célula muscular, ela é chamada de miofibrila, tá bom? Então, o que é que a gente vai ver? Que a gente tem muitos núcleos na periferia da célula e essas fibras, elas vão se organizar em feixes. Então, as miofibrilas, elas vão se organizar e vão compor feixes que são paralelos e longitudinais. Então, se eu tiver aqui o bíceps, por exemplo, os feixes musculares, eles estão no mesmo sentido do músculo, tá? Eles vão se organizando dessa forma. E ele tem entre esses feixes musculares, eles vão ter tecido conjuntivo. Para que serve esse tecido conjuntivo? Para prender um feixe muscular, uma célula muscular a outra, uma miofibrila a outra, de forma que quando elas façam contração, essa força ela se transmita a todo o músculo e elas se movimentem ao mesmo tempo, fazendo um movimento sincrônico e uma contração sincrônica de todos os tecidos musculares, tá certo? Então, cada fibra é envolvida por um tecido conjuntivo composto por fibras colágenas, elásticas, nervos e vasos sanguíneos que se dispõem entre os fascículos. Mas o que danado é um fascículo? Fascículo é um conjunto de fibras musculares, tá bom? Por enquanto tá tranquilo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O músculo, assim como as outras estruturas, eles têm envoltórios, tá? Que são membranas que vão revestir esse músculo. E esse músculo, ele vai ter aqui um componente maior. Vocês vão fazer o seguinte agora, vão no açougue e vão dar uma olhada nas postas de músculo que a gente usa para fazer sopa. E aí o que é que vocês vão perceber? Que eu vou ter o disco aqui com o osso no meio e eu vou ter vários conjuntos musculares separados por membranas. Aquilo são compartimentos musculares, tá? Então, o músculo, ele vai ser coberto por fora pelo epimísio, por fora. E aí a gente vai ter os feixes musculares aqui dentro e eles vão estar sendo cobertos pelo perimísio. E depois, dentro do perimísio, eu vou ter mais fibras musculares e elas vão ser recobertas pelo endomísio. Bora dar uma olhada aqui? Observem aqui, prestem atenção. Na parte mais externa do músculo, eu tenho o epimísio. Dentro, entre os feixes musculares, eu tenho o perimísio. E observem aqui dentro, ó, dentro no meio das fibras musculares, eu vou ter o endomísio. Tá certo? Epimísio, perimísio e endomísio.
E como é feita a danada da inervação do músculo? Se é a gente que manda, ele tem que ter nervos que controlam o movimento dele, certo? Então essa inervação, ela é comandada por nervos que são chamados de nervos motores. Isso quer dizer que eles são responsáveis por movimento e que eles se ramificam a partir do perimísio. Então, entre os feixes musculares, esses nervos vão se entranhando para poder controlar o movimento muscular. Então, no local de contato com o músculo, o nervo não possui bainha de mielina. E aí vocês vão estudar ainda em anatomia humana que todo nervo periférico, ele é encapado, igual um fio de energia, assim, ó, um fiozinho. E essa parte aqui de fora, ela é chamada de bainha de mielina. Ela serve para fazer com que a condução nervosa, ela passe de uma forma mais rápida, tá? E uniforme. Ela protege o nervo contra vazamentos de corrente. Então, quando isso está aqui, a bainha de mielina, né? A gente percebe que ela só vai estar ausente, olha aqui, ó, no local de contato do nervo com o músculo. Fora isso, ela vai estar mielinizada, tá? Então, não possui bainha de mielina e forma uma dilatação dentro de uma depressão da superfície muscular. Isso é chamado de placa motora. Então, todo feixe muscular vai ter uma placa motora ou uma junção mioneural, que é a junção do nervo com o músculo. E o que é importante saber disso? Por que é importante saber disso? Porque todos os músculos, todo músculo vai ter um nervo que vai comandar ele. E às vezes a gente tem que lembrar qual é o nervo, porque no caso de uma lesão, se houver uma lesão do nervo tal, a gente tem que saber quais são os músculos que ficarão comprometidos. Entenderam? Uma fibra nervosa inerva apenas uma fibra muscular, mas ela, quando se ramifica, ela vai inervar até 160 ou mais fibras musculares, tá certo? Então, fibra muscular mais fibra nervosa é igual a unidade motor. E as funções do sistema esquelético? Agora a gente já sabe como é a estrutura, não é verdade? Vamos pensar agora na função. Para que serve o sistema esquelético? 1. Movimento. 2. Eita, deixa eu ajeitar. Manutenção da postura. 3. Sustentação dos tecidos moles, ajuda a sustentar as partes moles. 4. Regulação da saída e entrada de materiais. Então, o sistema, eu coloquei aí sistema esquelético. Vocês observem que o slide está errado, é sistema muscular, tá certo? Então, 4, regulação da entrada e saída de materiais, de estruturas do nosso corpo. Então, a alimentação, a gente mastiga, então a gente coloca alimento para dentro, bota para fora. Regula também a temperatura, então os nossos músculos, eles conseguem controlar a temperatura. Mas como? Vou dar um exemplo aí. Quando a gente quer aquecer o corpo, vai dar uma corrida ao redor da piscina, não é? Então, você vai ativar a musculatura, ela vai gerar energia, vai gerar calor e isso ajuda a aquecer o corpo, tá? Então, os músculos, eles são usados para isso também. São reservas de sangue, né? Então, os músculos, eles estão muito cheios de sangue e eles ajudam, então, na temperatura corporal. Então, eles ajudam na manutenção da temperatura corporal. Eu tenho 3 tipos de fibras no músculo esquelético. Eu tenho as fibras do tipo lenta, tá? Eu tenho as fibras do tipo rápida. Aqui tá trocado, tá? Essas fibras aqui são rápidas. Essas daqui são fibras lentas. Então, onde é que eu vou ter fibras lentas? Numa caminhada, em qualquer situação que eu tenha que fazer uma contração lenta e que dure mais tempo. Então, são fibras mais lentas. Geralmente, quem tem fibras mais lentas, a gente vai ver muito isso em desportiva, né? Que o esporte, ele tem que ser adequado ao atleta. Então, se o atleta ele tem mais fibras musculares lentas, ele vai ter uma preferência a esportes que sejam mais lentos e que possam durar mais tempo. Por exemplo, a maratona. Já as fibras rápidas, elas são diferentes. Por quê?
Porque as fibras rápidas, elas não aguentam muito tempo de contração, mas elas fazem muita coisa em pouco tempo. Então, corridas, esportes que você tem que chegar rápido, como natação, que tem que ser velocidade durante pouco tempo. São esportes interessantes para quem tem fibras rápidas. E as fibras intermediárias são pessoas que vão ter uma quantidade de fibras que elas vão ter tanto resistência a longos períodos de movimento, quanto elas vão ter também grande potência em movimentos que tem que acontecer em curto período. Então, no caso do triatleta, do triatlo, ele vai experimentar a caminhada, ele vai experimentar a bicicleta, ele vai experimentar natação, ele vai experimentar a corrida. Então, vejam que ele tem mais de uma modalidade que requer tanto fibras lentas quanto fibras rápidas. Por isso que ele tem fibras intermediárias, tá certo? Organização das fibras musculares quanto à disposição. Então, elas podem ter formas de organização diferentes. Eu posso ter fibras paralelas, então as fibras elas vão se organizar de forma paralela, como ocorre, por exemplo, com o platisma, que as fibras elas ficam todas paralelazinhas, tá? E nós temos outros músculos também que são dessa forma, como por exemplo o reto do abdômen, que eles têm fibras paralelas, tá? Eu posso ter fibras convergentes, ou seja, que elas vêm abertinhas e elas convergem para um ponto só, para uma inserção só, como acontece aqui no músculo peitoral maior, tá? Vejam que essa musculatura, ela é em leque, ela forma tipo um leque, tá? Então, é um músculo convergente. Eu posso ter músculos na forma de pena, que são chamados peniformes. Por exemplo, o reto femoral, que é esse músculo aqui que vocês estão vendo, é um músculo que ele tem um formato peniforme, tá? Os músculos circulares são músculos que eles têm um formato circular. Geralmente eles vão estar ao redor de fendas, por exemplo, a fenda ocular ou a fenda labial. E eles vão ter a função de fechar, não é de abrir. Então, quem é que fecha a boca? O orbicular da boca. Quem é que fecha os olhos? O orbicular dos olhos. São músculos que são circulares e eles fecham quando contraídos, tá? Eles não abrem. A gente pensa que o orbicular da boca vai abrir a boca, mas ele vai fechar. É ele que faz isso aqui, ó. Tá vendo? Biquinho orbicular da boca. E quem é que fecha o olho? Orbicular do olho, tá bom? O que mais? Os músculos em relação à sua forma podem ser ainda longos, como o músculo sartório, que é o músculo mais longo do corpo. Vejam como ele é enorme. Ele se origina aqui, ó, acima do quadril, ele desce, cruza a perna e vai até a perna lá na tíbia. Então ele passa da coxa e vai para a perna. É um músculo bem comprido. Nós temos músculos curtos, onde as 3 dimensões elas são equivalentes, e aí na face é o que mais tem. Vejam aqui, ó, o depressor do lábio inferior. A gente observa aqui vários músculos curtinhos, estão vendo? O mentual. A gente tem um monte de músculo pequenininho aqui na face, tá certo? No corpo também tem outros. Então, por enquanto é só. Vão se acostumando com o assunto. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais, tá certo? Já vejo vocês. Beijo!